Boa noite a todos. Esta é a Procin do dia 15 de novembro de 2021. A nossa frase do dia, ela é bem pequena, mas muito profunda. É assistência. Quem assiste, aprende. A oficina é vontade interassistencial. Quem entrou comigo primeiro, aliás, entrou antes que mim hoje, foi a dupla do Walter e a Virgínia. Vocês podem falar agora, para fazer o seu relato. Ok. Boa noite a todos. Na fase 1, eu fiz a retirada do ectoplasma com as mãos. No arco voltaico, aplicando no Walter, eu percebi uma luz branca, brilhante, saindo do fronto chakra dele. Recebendo, eu me senti muito bem e percebi que ficou mais quente o campo. No pilar, eu senti muito calor e uma dor aguda no ouvido direito e depois pressão na têmpora direito, já sinalizando para mim que eu iria ter muita exteriorização de ectoplasma. Nesse momento, eu mentalizei os pedidos de assistência. E também mentalizei todos os aproximadores em informação circular, e mentalizei os aproximadores extrafísicos também fazendo essa conexão. Nas centrais, eu acompanhei cada conexão, percebendo em algumas vezes que havia uma expansão maior de determinado chakra, dependendo da conexão que era colocada. No bolsão, eu percebi que ficou muito frio, de repente, estava calor e virou frio. Eu exteriorizei para minha oficina aqui de Jundiaí, do prefeito, o gabinete, os assessores. Também exteriorizei bastante energia para o quadrante, que eu escolhi a Europa, principalmente para o Afeganistão, que está atravessando uma crise muito séria de terrorismo e violência. E também para Belarus, que está passando uma situação muito séria de crise com imigrantes lá, que tem gente morrendo lá por conta dessa situação que eles não deixam atravessar. E em um determinado momento eu recebi a informação que eu deveria manter a exteriorização com os palmos chakras levantados, e eu fiquei assim até o final. Terminei muito bem, muito agradecida, e desejo a todos uma excelente semana. Obrigada. Boa noite a todos, pessoal. Tudo bem? Então, na fase 1, fiz também a retirada do ectoplasma e entendendo que havia uma assistência bem intensa e assistência até específica por conta da solicitação de pedidos de assistência para a Procin, de várias pessoas que fizeram essa solicitação. Já no arco voltaico, recebendo da Virgínia, eu senti bastante o lado direito, todo ele estimulado energeticamente, a pulsação do frontal, também senti uma luz a nível do coronochakra, me senti bem-estar intenso em todo o holossoma, e na aplicação para a Virgínia, eu percebi, como já venho percebendo várias aprocins, o acoplamento de consciex para receberem assistência. E geralmente consciex em vários estados de comatose, consciex de cabeça baixa, consciex com fisionomia diferente, estranha, psicótica, a consciex fica olhando para você, não sabe o que está acontecendo. Então, foram várias demandas assistenciais por conta da aplicação do arco voltaico. No pilar, deu para perceber a formação do pilar, exteriorizando pelo lado esquerdo, formando um fluxo circular de energia, e esse fluxo se estendia para a extrafisicalidade. Já nas conexões, deu para perceber as fases de algumas conexões, sentindo um efeito no holossoma, de acordo com o padrão de energia da central, e no bolsão, também muita exteriorização de ectoplasma, uma assistência bem específica, e terminei bem, agradecido, e uma boa semana a todos aí, tá bom? Obrigado, Walter e Virgínia, pela participação. Boa semana. Ok.
A Zaide e o Toninho podem falar agora? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Tudo bom? Boa noite. Hoje nós já, no início, eu já me conectei com os amparadores, né? Já me dirigi ao proximário e tinha muita consex a ser assistida. Visualizei o círculo de todos nós lá. E no arco voltaico com o Toninho, eu enviei as melhores energias. E ao receber também me conectei com o amparo e me senti muito bem. Na terceira fase, o pilar energético eu não vi formar, mas continuei lá no aproximário, tinha muita consex a ser assistida e muita vibração de energia e muita coceira no ouvido esquerdo, muita coceira. E nas conexões acompanhei, mas não tive nenhuma assim, intuição, nada. Só acompanhei cada fase. E no bolsão, novamente, coloquei a minha oficina, coloquei todas as consciex para ser assistida e senti muito bem, mas muito, muito calor, muito. E muita exteriorização, bastante mesmo. Estou bem e desejo a todos uma ótima semana e muito obrigada, muita gratidão pela participação. Boa noite a todos. No início, foi muito tranquilo, o campo já estava formado e bem tranquilo. No arco voltaico com a Zaide, recebendo, senti muita energia passando pelo corpo todo. E aplicando, senti que minhas mãos hoje esquentaram muito. As outras 3 fases, eu só acompanhei e procurei exteriorizar, mas não tive percepção, mas estou muito tranquilo, muito bem. Obrigado a todos e boa semana. Obrigado, Toninho e Zaide, pela participação. Boa semana aí para vocês. A Silvana pode falar agora? Já fez o seu relato? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Na fase 1, eu fiz a retirada do ectoplasma um pouquinho antes, né? Eu senti o campo bem calmo e tranquilo. Eu tive uma sensação nessa fase do tempo ter sido mais longo do que o normal, né? No arco voltaico, aplicando na Luciana, eu sentia para a cabeça dela se expandir bastante, a energia entrava pelo frontal e pelo nucal, e as minhas mãos iam se afastando, porque era uma expansão bem grande da cabeça dela, né? A sensação da energia era leve e tranquila. Recebendo dela, eu me vi logo no início como uma bola de energia. Eu entrei num EV e a energia era muito quente e suave, e eu balançava dentro dessa bola. A energia entrava pelo meu frontal, contornava a minha cabeça do lado de fora, e era uma sensação muito agradável. Eu fui sentindo essa pressão no frontal até o final. Na fase 3 do pilar, eu comecei a ver muitas cores, azul, laranja, e uma pressão forte no frontal e nos olhos. Ficou muito quente o campo, eu comecei a bocejar bastante, e os braços e as mãos ficaram muito pesados. Na fase 4, eu fui sentindo que o campo começou a esfriar, né? Mas eu fui sentindo assim, que estava exteriorizando muito ectoplasma. Eu bocejava muito, lacrimejava, o campo se expandia bastante, eu fui sentindo cada uma das conexões e muitas cores. As cores vinham e elas mudavam muito rápido.
azul, laranja, vermelho, e iluminava o ambiente. Cada cor que mudava, no momento em que ela mudava, ela dava como se fosse um clarão no ambiente. E foi passando as conexões dessa forma. Na serenosfera eu entrei numa calmia, numa eletricidade interna, mas bem tranquilo. No bolsão energético, eu fui enviando energias ao planeta, às oficinas, aos quadrantes, e o campo aqueceu bastante. Voltei a sentir a pressão no frontal e senti a presença do amparo o tempo todo do bolsão acoplado do meu lado esquerdo, né? Começaram a aparecer várias imagens de rostos alternando com cores, muitas cores, azul, violeta e laranja. Eu exteriorizava, fui intuída a exteriorizar pelo frontal, pelos olhos e pelos braços, que pulsavam bastante, né? Uma pressão forte nos ouvidos, uma descoincidência, tremor interno, EV, e foi alternando assim entre cores, essa pressão e os EVs, né? Eu terminei um pouquinho antes, eu fiz a retirada novamente do ectoplasma, a desassimilação, e terminei me sentindo muito bem, agradecida por poder participar mais uma vez. Obrigada a todos, uma boa semana. Obrigado pela participação, Silvana. Boa semana. O Gotardo pode falar agora? Gotardo, você pode falar agora? Opa, Jago, ok. eu estou meio perdido, eu estou meio aqui, Não, tudo bem. meio perdido aqui, porque deu um probleminha na minha internet, mas eu vou passar assim, eu vou iniciar meu trabalho assim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Está me ouvindo bem? Alô? Sim, pode falar, tudo ok. Tá. Bem, na preparação, logo na abertura dos trabalhos, o campo já se forma o campo já se formou muito rapidamente. Eu senti como se fosse uma chuva de energia de cor azul anil, cobrindo todo o campo, de cima, de lado, de baixo, ou seja, de todos os lados havia uma forte onda de energia envolvendo toda a proximar. Era uma coisa assim muito bacana, muita energia homeostática, sabe? Mas eu percebi como se tivesse um globo, né, aproximário, e a energia ela vinha de todos os lados se formando. O arco voltaico, recebendo de Isabel, eu me senti como se recebendo energia como se fossem arcos que desciam do meu corpo, sabiam do topo da cabeça e cobriam todo o meu corpo, sabe, em arcos de cor dourada, amarelo, lilás, vinham descendo de cima para baixo o tempo todo. E senti uma pequena acomodação interna na altura do plexo solar. Então, essa energia movimentou bastante todo o meu soma. E aplicando, aqui que tive uma situação. Aplicando, eu senti a presença de uma consim ao lado de Isabel, masculina, de cabelos e barba branca, mas uma presença de uma consim muito aprazível, saudável, muito tranquila. E senti muito calor nos meus palmos chácaras. No campo, na fase 3, eu percebi algumas consins e tive vários arrotos e muita liberação de ectoplasma, muita liberação na fase 3. Nas conexões, na central de energia, eu logo percebi como se fosse jogado para mim, como se eu estivesse sendo jogado numa piscina, mas era um campo energético. Eu estava mergulhando e tudo parecia tão calmo, homeostático, tranquilo, sereno, mas eu estava mergulhando como se fosse dar um bico assim dentro de um campo eletromagnético, sabe? Muita tranquilidade, muita energia tranquila, sabe? Homeostática. Na fraternidade, eu senti algumas pulsações no meu cardíaco e me senti como se estivesse abraçando uma cabana indígena, tipo cone. Era uma cabana tipo cone, assim, né? Muito grande, e eu abraçando ela. E lá dentro existiam índios. Na verdade, eu me percebi recebendo uma caixa de mantimentos. Olha só que interessante isso, né? E tudo misturado, uma caixa cheia de vários tipos de mercadoria. E eu percebi que
estava tudo uma bagunça naquilo, e eu tinha que ajeitar aquilo, arrumar da melhor forma possível, ordenar. Mas a mensagem que eu recebi foi de que as verdades, nós, pela nossa capacidade, pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto, experiência, a gente tem que dar os devidos ajustes, entendimentos da melhor forma possível, ajustando dentro daquela caixa de mantimentos. Tem que separar tudo de uma forma ordenada para ver quem vai com quem, na verdade, né? Nos planetas irmãos, eu percebi muitas formas elípticas de astros girando em várias direções nas suas órbitas, né, mas em perfeita harmonia, né? E num determinado momento me parecia assim que eu era parte integrante daquilo, de alguma forma. Eu estava girando de alguma forma dentro daquele contexto todo, né? Nos evoluciólogos eu percebi um centro de cratera pulsando, e um centro que expandia muito calor, uma luz de cor dourada intensa, mas não estava em ebulição, não. Estava lá pronto, estava lá preparado, aquele centro de cratera, mas nada acontecendo de anormal. Mas muita energia vindo de lá de dentro, né? E na serenosfera, eu senti vindo muita energia na minha direção, mas com formas totalmente estranhas, que nem imagino, nunca pude definir qual é a cor, a forma daquilo, nunca havia percebido, sentindo algo parecido com aquilo, né? O bolsão energético eu dediquei todo o tempo para o meu trabalho, né, que é em relação ao meio ambiente, ao quadrante que é a América do Sul e para o meu grupo kármico familiar. Foi muito excelente para mim, energeticamente. Agradeço todo o grupo por estar pertencendo ao grupo, né? E desejo a todos uma ótima semana. Acabei super bem, muito tranquilo. Ô, Gotthard, muito obrigado pela participação. Uma boa semana para você. Thank you very much. A Cris pode falar agora? Posso sim. Boa noite a todos. Boa noite. Então, na primeira etapa eu me vi no aproximário, mas era como se eu estivesse sozinha lá, e eu recebi uma luz azul sobre toda a região do abdômen. No arco como G, eu percebi uma presença à minha direita, e eu comecei a ter uma dor de cabeça muito estranha, um enjoo também. Mas que assim como apareceu, ele desapareceu, tudo isso desapareceu depois. Uma coisa que me chamou a atenção é que, de repente, minha testa, essa musculatura relaxou muito. Foi uma sensação gostosa. Ao exteriorizar, eu percebi a luz verde alaranjada. Era, assim, a impressão que eu tinha é que estava fazendo alguma conexão do cardíaco dele com o básico. E também, em algum momento, eu vi um cubo com uma estrela multidimensional, não entendi. Na fase 3, eu percebi o pilar, né, não sei, alguns devem se lembrar da nossa infância, que tinha aquele carinha de bicicleta que fazia algodão doce e girava assim, né, ia formando o algodão doce. O pilar, para mim, tinha essa configuração hoje, só que às vezes ele estava circular, outras vezes ele ficava em 8, né, ou no símbolo do infinito. Pensei em algumas pessoas e, novamente, me veio essa sensação de vazio no aproximário, embora eu tenha sintonizado com todos vocês, né? Eu tinha essa sensação de estar sozinha. Só que, assim, essa sensação várias vezes já aconteceu, mesmo na época que a gente fazia presencial, tá? Então, não é uma novidade. Não entendo o que acontece, mas, enfim. Eu reconhecia a energia de alguma equipex, mas eu não conseguia visualizar ninguém ali. Na fase 4, não teve, assim, nada, acompanhei as conexões sem problema. Na fase 5, foi estranho, porque eu não pensei nem nada disso, não passei nem perto nada, e volta e meia eu me via no velório central aqui de Jundiaí, exteriorizando muita energia, e formava como que uma cúpula, né? E dessas indas e vindas, assim, em algum momento parecia que tinha como que uma chaminé, um tubo, sei lá, no meio dessa cúpula que envolvia todo o velório, que é um lugar grande, bonito até, e algumas consciências eu percebia que iam subindo, mas
não conseguia saber para onde que elas estavam sendo encaminhadas. Não entendi também, mas vira e mexe eu me via lá. Não é que eu me visse dentro, eu me via fora, ajudando nessa cúpula, exteriorizando energias, não sei. Pensei no Brasil, na Europa, Afeganistão, Síria, África, mandei muita energia para esses lugares. Eu tive desconfortos e por 2 vezes eu tive que parar essa exteriorização, parar os acoplamentos, porque eu comecei a ficar muito desconfortável mesmo, então parei, instalei o IV e recomecei. E foi atípico hoje para mim, porque eu exteriorizei muitas energias pelas mãos, mas também pelos pulsos, pelas mamas, pelo cardíaco, pelos joelhos, pelos ombros, frontal e olhos. Então, para mim, teve algumas exteriorizações de energia aí que, sei lá, não lembro de ter ocorrido, não. Estou bem, está tudo certo. Então, uma ótima semana para todos vocês e boa noite e obrigada pela participação. Obrigado, Cris, pela participação, pelo relato. Boa semana. Ok, a Margarete pode falar agora. Boa noite. Estão me ouvindo? Alto e claro. Bom, na fase 1, eu estava muito agitada hoje, mas depois, quando eu me coloquei para começar a Procem, eu comecei a me sentir bem. Na hora que eu comecei a movimentar minhas energias, fui me sentindo leve, me sentindo bem. Depois, aplicando, eu senti as minhas mãos muito quentes e senti a energia saindo pelas mãos. Recebendo, eu senti bem o chakra frontal, como se ele fosse bem grande. E depois eu me senti pelo corpo, assim, uma pequena vibração. Nas conexões, eu me senti grande, assim, acho que é balonamento, né? Eu nunca sei direito essa sensação ainda, eu não consegui descrever ela. Me senti dessa forma, depois eu fui sentindo pinicar bastante pelo meu corpo todo. Cada hora era um lugar. Nos bolsões eu coloquei a minha oficina, pensei em todas as consciências que estão passando pela dessoma, exteriorizei muita energia e foi assim até o final. Uma hora eu tinha um balonamento, outra hora eu sentia muito minhas pernas, a energia nas minhas pernas, pinicar, eu sentia muito pinicar pelo corpo, e foi assim tudo. Estou me sentindo bem, tranquila, passou aquele ansiedade que eu acho que eu estava no começo, e foi tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa semana a todos. Boa semana, Margarete. Obrigado pela participação. A Márcia Cristina pode falar agora. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Hoje, na fase 1, eu me conectei com todos os aproximadores, uma conexão bem forte, e é como se a minha cabeça, a minha para-cabeça, tivesse ligada por ondas, assim, vibrando com bastante força, eram quase que materiais, é como se o meu cabelo estivesse na horizontal, me ligando aos aproximadores, e eu visualizei todos os aproximadores, assim, com bastante lucidez. E na fase 2, com o arco voltaico, primeiro recebendo da Lázara, eu recebi principalmente pelo frontal e pelo coronário, senti essa região bem ativada, e era uma energia muito amorosa, gentil, acolhedora, muito suave. E eu visualizei o campo rosa, um rosa bem forte, um rosa pink, girando em espiral, né? Então, até o final do arco voltaico, eu visualizei essa cor rosa. Aplicando na Lázara, logo no início eu tive alguns bocejos, minhas mãos se aqueceram bastante, e eu senti uma energia bem vigorosa na cabeça dela, mas eu via que circulava em todo o soma dela, uma energia vigorosa e salutar.
Na fase 3, o pilar energético, eu achei que demorou um pouco para se iniciar, e eu senti o pilar bem denso, e eu senti um bloqueio no meu chakra umbilical, um desconforto e um bloqueio mesmo. Quando o pilar girava, parece que ele travava ali no meu umbigo. E uma coisa que eu notei hoje, que nunca aconteceu, tinha um bebê aqui do apartamento vizinho chorando muito. Na fase 3 ele chorou, e eu nunca ouço esse bebê, né? Ainda falo, nossa, tem um bebê no vizinho, e eu até esqueço, né, que tem ele aí, porque ele é muito quietinho. Ele chorou muito, um choro assim, eu não sei se ele estava doente, ele não estava bem. Na fase 3 e no final da fase 4 ele voltou a chorar bastante e depois parou. Bom, e aí, então, já na fase 4, na central extrafísica de energia, eu senti um aperto, uma pressão em volta do globo ocular, dos dois lados, com muita força, doíam meus olhos. E em algum momento eu senti uma agulhada na nuca do lado esquerdo, como se tivesse enfiado uma agulha mesmo. Rápido foi, mas também doeu. E depois a percepção que eu tive foi nos planetas irmãos, eu senti muito calor e transpirei, só nos planetas irmãos. E no Holopensene dos evoluciólogos, eu tive uma sensação que eu nunca tinha tido. O meu rosto se alongou na longitudinal, é como se os meus ossos se afastassem, os ossos aqui da maçã, da face também se ergueram, e eu me senti bem maior, mas era uma sensação agradável, não sei explicar. É como se estivesse deformando o meu soma e estivesse me alongando assim na longitudinal. Na serenosfera não me lembro de nada especial. Aí eu parei para anotar, eu não costumo parar no meio, né, fazer anotação no meio. Aí na hora do bolsão, eu tive um pouco de dificuldade para instalar o EV e para começar o Oficim, para mentalizar o Oficim, demorei um pouco. Mas quando eu comecei, aí consegui mentalizar bem a Oficim. E aí, no fim, quando eu terminei assim de mentalizar o Oficim, eu já me vi num campo gelado, de repente, muito frio no bolsão até o final, e eu me arrepiava principalmente do lado esquerdo, o braço, a cintura, parece que vinha alguma coisa gelada desse lado, e logo no início eu me senti dentro d'água, um lugar escuro, uma água, assim, um silêncio, uma quietude, e ainda eu pensei, nossa, esse gelo todo, eu acho que é porque eu estou na água fria. Mas depois eu só senti o frio mesmo, até o final, e eu meio que apaguei, eu só senti o frio, eu não me lembro de mais nada. E aí eu voltei com a voz da Tânia, chamando já para fazer a desassimilação. Então passou muito rápido o bolsão para mim. Eu desassimilei com facilidade até, e estou muito bem, e agradeço a todos pela oportunidade, desejo ótima semana. Obrigada. Obrigado, Márcia, pela participação, pelo seu relato. O Newton Daltro pode falar agora, meu amigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Joia, tudo tranquilo. Excelente. Bom, o trabalho hoje foi bem tranquilo, sem nada fora assim da rotina do trabalho, em geral, como é feito. Uma boa preparação, campo homeostático, e a temperatura ela começou no campo, estava bastante amena, né? E eu visualizei o rosto de, se não todos, mas quase todos os aproximadores, para me conectar, né, com o trabalho, com o aproximário. O arco voltaico, ao aplicar e receber, as energias fluíram bem suaves, bem tranquilas, mas eu não senti acoplamento nessa
nesse momento, tanto para aplicar como para receber. Enfim. O campo, na fase 3, no campo energético paraorganológico, logo no início dessa fase, eu já senti um aquecimento muito grande em torno da minha cabeça, enfim, a parte que gravitava a minha cabeça, né? Não era bem na cabeça. Então, imagina, suponho, né, por hipótese, que foi para a cabeça ou a parte do campo energético mesmo, né, energossoma. Eu tive muita dificuldade nessa fase de manter a lucidez, né? Manter a lucidez nessa fase, de repente, começou a ficar difícil. Eu não estava sonolento nem nada ao começar. Já entre as conexões, procurando sintonizar com cada conexão, com muita dificuldade, manter a lucidez, e principalmente na parte da conexão com planetas irmãos, me veio muito as consciências extraterrestres, me veio muito planetas que já passaram pela reurbanização planetária, como nós estamos passando, me veio muito a assistência deles, e já com a experiência que eles têm nos ajudar, me veio muito tudo isso, tudo junto. E, como eu disse, tive uma grande dificuldade de manter a lucidez nessa fase. Eu entrei no bolsão assistencial, o campo esfriou bastante mesmo, mas a minha lucidez melhorou, engraçado, né? Interessante isso. De repente, a dificuldade em manter lucidez na fase 3 e 4, no 5, voltou quase que normal, digamos assim. Eu pensei, exteriorizei bastante, senti que estava exteriorizando bastante para assistência, grupo carmalidade, policarmalidade para assistência em setorização, em reurbanização planetária, enfim, tudo isso me veio um pouco. O campo como esfriou bastante, ficou quase que gelado, senti algumas coceiras no ouvido, basicamente foi no ouvido, às vezes de um, depois no outro, que me sugeriu que se tratava de ectoplasmia. Terminei bem lúcido, bem tranquilo, mas a temperatura no campo terminou bastante fria, tá? Se manteve fria. Apesar do clima estar um pouquinho frio, mas o campo estava mais frio ainda. Boa noite a todos, obrigado aí pela oportunidade, pelo trabalho em conjunto, e agradeço aí aos amparadores do nosso trabalho. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, Nilton, pela participação. Muito detalhado o seu relato, muito bom mesmo. O G pode falar agora? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Se começar a travar a fala, eu fecho a câmera. Fase 1, instalei o EV, exteriorizei, senti o campo homeostático, uma energia gostosa, e me veio à mente que o aproximar estava vazio. Mas em seguida, logo em seguida, já me veio que é lá onde tudo acontece. Na fase 2, aplicando na Cris, a minha mão esquerda, que se posiciona no nucal, né, foi se afastando, como se o campo da Cris estivesse aumentando, ou como se a cabeça dela fosse alongada. Eu tive até essa sensação. E depois comecei a sentir as palmas das mãos aquecendo. E eu senti um cordão
queimou, deu uma queimada assim. Esse cordão começou logo abaixo da última costela, né, no abdômen, e foi até o canal retal. Recebendo, eu achei que não estava sentindo nada, mas quando eu me apercebi, eu sentia um calor que começou no rosto, pescoço, parte do tronco, e foi se intensificando. E eu comecei a ver luzes girando, mas interessante que elas estavam girando acima do meu campo de visão. Eu via só luzes verdes, lilazes e laranja. Na fase 3. De cara, senti a ativação do básico e luzes que saíam do centro e iam para minha esquerda. Mas interessante que eu as via apenas com o meu campo de visão esquerdo, não com o direito. Essas luzes eram lilazes e chegavam a ser quase brancas, meio platinadas. Na fase 4, na central da fraternidade, uma agulhada abaixo da unha do dedo médio direito. Uma agulhada forte, cheguei até a puxar o braço. E no planeta As Irmãos, fios elétricos, uma fiação elétrica, até bastante fios, que precisavam de manutenção ou troca. E no Evoluciólogos, como que um painel assim, de um equipamento quebrado que precisava ser trocado. Eu tive a sensação, assim, uma intuição de que não eram nenhum equipamento assim daqui, nada conhecido. Na fase 5, várias cenas com diálogos, como geralmente acontece, e algumas descoincidências, e aí um fato interessante. Eu visualizei um amigo, visualizei nitidamente, com o cabelo mais comprido do que ele costuma usar. Só que poucos cabelos, como se ele estivesse fazendo algum tipo de tratamento. E depois um outro amigo com cabelos também diferentes do que ele costuma usar, não mais compridos. E esse segundo, que é mais velho, ele pareceu ser bem mais novo. E esse primeiro, que é mais novo, estava com uma aparência bem mais envelhecida. Aí, por 2 vezes seguidas, eu peguei o gravadorzinho para relatar uma passagem, peguei, falei, só que nem sequer com a mão nele eu estava. As 2 vezes. E tanto que quando eu consegui pegar mesmo de verdade, eu já tinha esquecido até o que eu ia relatar. Tive mioclonia na perna esquerda, mais algumas passagens na fase 5, mas que eu me recordo mesmo foi isso. Estou bem, agradeço a todos aí pela participação e uma ótima semana até quinta. Obrigado, G, pela participação. Uma boa semana para você. Bom, agora é minha vez, não falta ninguém. Na fase 1, eu fiz a retirada do ectoplasma e pensei em do ectoplasma excedente e pensei em cada aproximador, né? Eu senti já na primeira fase muita exteriorização de energia, né? E me veio na mente, assim como aconteceu com o G e com a Cris, né? Que acontece mesmo no aproximário, né? Mesmo sentindo que está vazio, as coisas acontecem lá também, que é lá que tudo acontece. Antes da Procim, eu fiz exteriorizações no meu quarto por um bom tempo, e hoje eu não apaguei em momento nenhum, né? Eu estava com sono, cansado, e não apaguei. Então, vou fazer disso um hábito, fazer uns 10 minutos de exteriorização, acho que limpou toda a energia pesada do quarto. Eu vou construir na minha casa aqui um quartinho só para TENEP e para a Procim, mas por enquanto eu faço no quarto. E fez muita diferença essa limpeza energética. Na fase 2, ao receber o arco, eu senti o aquecimento no nucal e frontal, né? E praticamente vi a Margarete fazendo isso, foi bem interessante.
E quando eu fiz nela, eu senti a energia fluindo bem e estava muito descoincidido e embalonamento. Na fase 3, eu senti o pilar girar, estava muito forte e eu vi outras consciências. Mas aí, de repente, eu me vi num ginásio, o pessoal estava jogando voleibol, eu estava muito lúcido e eu fui em casa buscar alguma coisa e eu me vi aqui dentro do meu quarto. Eu estava no closet procurando algo, não lembro, eu saí do corpo nesse momento, né? E isso tem sincronia com a experiência que eu me propus a fazer hoje com relação ao esporte. Então, acho que é por isso que já repercutiu na Aproxima, né? Fase 4. Na central de energia, muita absorção, sentia o corpo vibrar. Na da fraternidade, eu pensei muito em todas as vezes que eu converso com as pessoas para tentar quebrar esse gelo das pessoas com relação a ser fraterno com os outros. Não só em doar alguma coisa, mas dar uma palavra, dar um conselho, dar o ombro, né? Porque TACOM também é assistência. Não adianta só fazer tarefa esclarecedora, não. As pessoas precisam de comida, de conforto e de apoio também. Nos planetas irmãos, eu lembrei quando alguém, eu não lembro quem foi, estava falando de planetas irmãos, aí me veio na mente. Eu me vi de fora e me colocaram um capacete naquele momento. Era um capacete cinza, como se fosse motociclista, mas só cobria a parte aqui da cabeça, aquele capacete mais antigo. Não sei porquê, mas eu até senti o toque. Na serenologia, eu senti muita calmia, né? Pensei nos nossos amigos que são muito evoluídos, mas muito amorosos, muito pacientes com a gente. Isso me veio essa sensação boa, né? E quando eu escrevia, eu lembrei que de manhã, às 7 horas da manhã, eu tive uma experiência que eu olhava para o rosto de uma menina de uns 12 anos, ela era muito menina, muito branquinha, loirinha, os olhos grandes, e aquele olhar para ela me fazia muito bem. Aí eu olhava, saía, voltava, olhava, e agora me veio na mente que é algum amparador, né? Algum amparador, não, alguma consciência mais evoluída, não sei, mas foi bem interessante. Na cerebrologia, tá. Na fase 5, eu estava muito lúcido. Geralmente eu não chego tão lúcido assim na fase 5, muito descoincidido. Coloquei a oficina, mandei energia para cada uma, coloquei algumas pessoas no meio político, família, né? E foi muito bom. Me sinto muito bem, tive as miocolonias também, que deve ter tido algum estágio, e foi uma sensação muito boa, né? Eu creio que o início, quando eu já joguei energia no quarto durante um bom tempo, me ajudou muito hoje. Bom, eu vi a sincronia minha, da Cris e do G, de sentir que o aproximário está vazio, mas é lá que as coisas acontecem. Vi algumas de cores. Mais alguém viu alguma sincronicidade? Eu peguei um pequeno, assim, estava escrevendo, mas eu peguei uma parte do relato da Silvana, Ok. e ela falou alguma coisa também, eu acho que foi sobre sentir o campo, para a cabeça aumentar, acho que foi alguma coisa assim, né, Silvana? Aquecimento da palma das mãos também, acho que foi o Toninho que falou, eu senti. Eu acho que foi no arco voltaico com a Luciana, G, que eu senti essa sensação. Mas eu tive uma sensação, e quando o G falou, me veio. Eu tenho essa sensação da energia, ele falou que a dele vai do centro, ia do centro para o lado esquerdo. A minha, ela vem, por exemplo, as luzes hoje, elas vêm todas do lado esquerdo e chegam até o meio do meu frontal. Ela não passa para o lado direito. Ela só fica nesse espaço do ouvido esquerdo, mais ou menos, até o centro da cabeça. E eu entendi que ele disse o contrário, que é do centro da cabeça para o lado esquerdo, né? Eu fiz essa associação aí. Mais alguém com outra sincronicidade? A Virginia queria falar Acho alguma que coisa? a alternância de temperatura, né? Várias pessoas falaram da mudança de temperatura conforme o campo. Isso foi, eu acho que foi comum para bastante gente. E como sempre também, muita gente aí relatando a questão da ectoplasmia, né? Verdade. Mais alguém tem mais alguma sincronicidade ou lembrou de alguma coisa? Eu lembrei do capacete depois que alguém falou, né?
E eu estava sempre anotando. Ah, tá, o G, ele estava falando, e ele pensou ter pegado o gravador, pensou ter gravado, na verdade ele estava deslocado do corpo, foi com a mão astral lá, né, a mão do psicossoma, tentou pegar, não pegou em nada, achou que gravou, né? É porque estava totalmente desconhecido, G. O que você acha? Com certeza. Eu tive a nítida impressão que eu peguei, senti, tanto é que eu falei, fui falando, e aí eu percebi que não tinha nada na mão. E eu fui tentar pegar de novo, repetiu a mesma coisa na terceira tentativa que eu peguei de verdade. Aí eu já tinha até esquecido o que eu ia você estava fora do corpo. Exato, exato. E me veio na mente que a questão de você ver seus amigos, um mais velho, um mais novo, pode ser uma lembrança de vida passada. Por isso que eles estavam diferentes. Pode até ser. Hipótese. Tá bom? Maravilha. Joia. Mais alguém? Alguma sincronicidade, lembrança, colocação? A Procim, para mim, ela ocorre 12 horas antes e 12 horas depois. Diga, querida. Ô, Carlos, eu acho que foi o Gotardo que disse que ele teve a percepção, acho que numa das centrais da fase 4, de estar dentro da piscina, dentro da água, e eu no bolsão também me senti dentro da água, só que não era piscina, né? Eu não sei se era mar, o que era. Então, eu achei que foi uma sincronicidade também. E também achei que muita gente teve percepções na região da cabeça, né? De vários tipos, né? Ou também de aumentar o campo. Você mesmo, né, Carlos? O capacete. Eu tive várias percepções e várias etapas diferentes, mas sempre na região da cabeça também. Era isso. Muito bom. Essa piscina, Márcia, eu não tinha mais vontade de sair dela, não, viu? Coisa boa. Eu estava mergulhando nela, mas não queria mais sair, mas só que aí pulava de fase, né? Então, mas estava muito legal essa piscina, mas não era. Não era o meu já foi energética, né? Pelo que tu entendeu também, né? Realmente era muito. Para mim já foi na fase do bolsão e eu associei com o frio, que eu senti muito frio no bolsão. Então eu associei com a água, mas era um lugar escuro assim e quieto. Eu só lembro que era muito quieto. Uhum. Muito bom. Inclusive, eu queria acrescentar que o Márcia falou a questão da cabeça, de fato, houve esse aquecimento, né, da minha parte, por exemplo, comigo, que, para mim, logo que começou, acho que foi o campo, né? Campo energético, na fase 3, esse aquecimento começou bastante na cabeça. Isso é interessante, né? Houve umas sincronicidades. Eu quero também dar uma reforçada, porque eu não tenho costume de fazer, ou pelo menos durante a atividade, fazer a associação dos planetas irmãos e as consciências extraterrestres. E isso me veio bastante mesmo nessa fase, e me veio a questão de muitas consciências, consciências aí que estão vindo nos ajudar o nosso planeta nesse processo de reorganização que está se intensificando. É sempre bom lembrar, o professor Valdo Vieira falou alguma coisa que eu vi em algum momento de que esse processo vai se intensificar bastante até 2075, algo assim. Então, é bom a gente ter isso em mente. E, enfim, só a partir de então que talvez vai arrefecer, né? Vai minimizar. Então, nós temos uma caminhada boa, grande até lá, né? Imagina. Alguns, sei lá, pelo menos eu não sei, né? Se eu vou estar aqui ainda, né? Então, a gente vê o trabalho, a importância desse trabalho, a importância da gente materializar o livro do manual, né? E outros estarem, porque é um percurso bem grande. E lembrar, e aí me veio essa questão das consciências extraterrestres e a experiência já delas
em planetas delas que já passaram por isso e tem toda essa holomemória, esse conhecimento, esse cognitivo desse processo que nós ainda estamos, digamos, começando a entrar numa fase que ainda vai se prolongar bastante. Isso aí é interessante, quis dar esse ênfase, porque eu acho legal e não é costume de eu ter esse tipo de reflexão nesse momento. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigadão. Bom, pessoal, nosso horário já está bem. Vou fazer o merchandising. Quinta-feira tem o nosso curso Ferramentas Organizacionais para o Desenvolvimento da Escrita. A gente já falou de algumas ferramentas nas 2 últimas aulas. Essa ferramenta de quinta-feira, que é o Trello, é para você organizar seu projeto, organizar a escrita do seu livro. Você pode colaborar com outras pessoas. E ele usa um método Kanban, que você cria listas, né, colunas, e à medida que você termina com uma coisa, você arrasta aquele como se fosse um post-it, né, aquele que você anota amarelinho, que você gruda, você arrasta para concluído, para próximo. É uma ferramenta sensacional para você se organizar, eu uso muito, né? E eu espero que realmente as pessoas, os nossos alunos, estejam utilizando ferramentas para escrita para dinamizar isso, né? Então, é quinta-feira, todos estejam ali, ou assistam a aula depois, que está ficando muito bom também os vídeos, né? Com a ajuda da Virgínia e do Rafael, eles são os editores dos vídeos, eu só mando de qualquer jeito e eles editam lá. Está ficando muito bom. Pessoal, agradeço a participação de todos, tá bom? E uma boa semana para vocês e até quinta-feira. Até logo. Tchau, boa semana.